Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente aqui o pessoal da CIT pela oportunidade, né? Meu nome é Renato Groff, eu vou estar falando aqui um pouco hoje sobre ASP.NET Core e .NET Core. Acho que vocês, a maioria aqui desenvolvem em .NET, né? Vocês trabalham mais com WebForms ou MVC? Acho que é mais WebForms, né? MVC? É menos mal, então. Mas às vezes acho que acaba caindo algum legado em WebForms. Né? Bem, aqui uma breve descrição, né? Eu já trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento, eu trabalhei um bom tempo com Delphi e depois acabei migrando para .NET, né? E no ano passado me tornei Microsoft MVP, né? Eu também sou MTAC, né? Multiplataforma Technical Audience Contributor. Esses dois títulos eu ganhei mais por conta das contribuições, né? Artigos, vídeos, palestras que eu venho fazendo desde 2011. Aqui tem os meus contatos, Facebook, site. Tem um canal .NET também, que é onde eu organizo eventos online com alguns amigos meus, né? Meu LinkedIn e também o GitHub. Até os fontes que eu mostrar hoje aqui, depois eu já subo para o GitHub, caso alguém queira baixar e fazer algum teste, né? Aqui a agenda, basicamente eu vou falar das principais características do ASP.NET Core, né? E também do .NET Core por tabela. E depois também partir para alguns exemplos práticos. Eu não vou implementar nada do zero, já vou pegar alguns exemplos prontos, mas pelo menos já dá para ter uma noção de como está funcionando, né? Bem, vamos lá. Sobre o ASP.NET Core, né, o desenvolvimento dele começou ainda em 2014, né? E ele acabou sendo liberada a primeira versão oficial dele no meio de 2016. Então foi praticamente 2 anos e meio. E basicamente assim, ele inicialmente se chamava VNext, depois virou ASP.NET 5. Aí o próprio pessoal de marketing da Microsoft falou, poxa, colocar o número 5 dá uma ideia de continuidade de algo que já existia. E na verdade não foi isso, eles reescreveram totalmente a plataforma, por isso todo esse tempo de desenvolvimento. No final, acabou virando ASP.NET Core. Aqui, esse gráfico mostra um resumo de como está a plataforma .NET. Então, se vocês darem uma olhada aqui, a gente tem o ASP.NET Core, que é multiplataforma. Então, a gente desenvolvendo em cima do .NET Core, que a base é possível fazer isso no Mac, em Linux ou Windows. Muita gente, às vezes, tem Mac para uso pessoal e, de repente, sei lá, vai fazer algum teste. Eu trabalho com .NET e acaba precisando instalar uma VM Windows. Agora, com o .NET ou ASP.NET Core, vocês conseguem instalar o Visual Studio Code, né, que é a ferramenta que a Microsoft disponibiliza. No caso de Mac, já tem um Visual Studio for Mac também. Na verdade, ele foi criado repaginando o Xamarin Studio, mas a Microsoft está evoluindo isso. E também temos ainda o ASP.NET 4.6, que aqui já entraria o MVC5, o Web API e o WebForms. O WebForms não existe mais com o ASP.NET Core, é MVC e Web API. E a gente pode desenvolver com ASP.NET Core tanto baseado no .NET Core, então seria multiplataforma. Você pode, sei lá, implementar a sua aplicação em um Windows e fazer o deploy num servidor Linux, totalmente possível. Ou então a gente consegue também fazer o desenvolvimento com ASP.NET Core em cima do .NET Framework 4.6. Por que aconteceria isso? Tem muita biblioteca que ainda não foi portada para o .NET Core.
Você pegar, por exemplo, o N-Hibernate, não sei se vocês já utilizaram, devem conhecer. Não tem ainda uma versão do N-Hibernate para .NET Core. Então, se você tem um projeto grande, de repente você está migrando alguma coisa, você vai falar, poxa, eu vou partir para o Entity Framework, que também não está 100% ainda, ou vou ter que reescrever tudo isso para Dapper. Um caminho seria utilizar o ASP.NET Core com o full framework, que eles chamam, né, que é o .NET Framework 4.6, e daí consumir as bibliotecas que ainda não foram portadas. Só que, claro, ao fazer isso, você acaba ficando restrito ao ambiente Windows. Então tem sempre isso para considerar, né? Em muitos casos, assim, se for algo bastante crítico, compensa, de repente, usar o .NET Full e daí você, no futuro, quando tiver as bibliotecas, faz essa migração. Vai sempre depender de cada projeto, da demanda e do que for permitido ser aplicado para entregar esse produto. Uma coisa legal do ASP.NET Core, boa parte da plataforma .NET hoje, na verdade, é que ela se tornou open source. Então está tudo no GitHub. De repente, se alguém tem curiosidade de estudar como que os caras estão implementando isso, ou até abrir uma issue no GitHub para propor alguma correção ou melhoria, está bastante aberto isso. E esse comportamento da Microsoft hoje é bem diferente do que a gente via 10 anos atrás. O pessoal detonava a Microsoft porque não apoiava open source e era uma plataforma bastante fechada. Então isso mudou drasticamente. Para quem trabalha com MVC, né, acho que vocês já observaram, mas a arquitetura de Web API não era a mesma de MVC. A gente tinha controllers básicos específicos que precisava estar derivando quando fosse implementar alguma coisa. Então, para o MVC, a gente herdava de uma classe chamada controller mesmo. No caso de uma API, era o API Controller. Isso no ASP.NET Core foi unificado. Tem uma única classe básica chamada Controller que você já trabalha com ela. Uma coisa que acontecia muitas vezes quando a gente utilizava ASP.NET MVC, precisava fazer uma chamada em JavaScript para recuperar um JSON. E o que acontecia? Você tinha que fazer uma conversão e devolver um JSON result. Agora, com ASP.NET Core, você coloca direto o tipo de retorno, né? Não precisa fazer essa conversão e ele já faz isso de maneira transparente para você. Então, isso de unificar já trouxe essa vantagem também para a gente. O ASP.NET Core também foi desenvolvido de uma maneira que está otimizado para a nuvem, né? Então, como que seria isso? Quando a gente cria uma aplicação ASP.NET, seja MVC ou WebForms, tem várias coisas que são ativas por default. Então, você já tem cache ativado, controle de sessão, e se você portar isso para um ambiente de cloud com múltiplas instâncias, você vai ter um custo por estar consumindo recursos, né? No caso do ASP.NET Core, quando você cria uma aplicação, ele vem com praticamente nada configurado. Se você vai precisar de cache, você precisa configurar isso. Se você vai fazer algum controle de sessão, algo do gênero também. Então, assim, foi criado de uma maneira otimizada para minimizar o uso de recursos na nuvem. Outra coisa que tem gerado uma certa polêmica é quando começou o desenvolvimento do ASP.NET Core, a parte de configuração tinha sido definida que seria apenas JSON. O pessoal ia deixar de lado o XML. Só que foi passando o tempo e com a evolução dos projetos, eles tiveram que chegar a um meio termo. Então, parte das configurações, que nem o que você fazia no webconfig,
com connection strings ou app settings, você declara isso como JSON. Só que o arquivo de projeto, eles tinham criado o Project JSON, né, que você colocava as configurações do projeto e as dependências, e acabaram agora com o Visual Studio 2017 abandonando esse modelo e voltando para o XML. Então agora tem ainda o CSProj, que é um arquivo XML. Por que isso? A parte de build do .NET, o MS Build, eles viram que migrar tudo para JSON levaria bastante tempo e impactaria na plataforma. Então, eles chegaram ao meio termo, eles deram uma revisada no CSProj, não está mais aquela montanha de XML, está um arquivo bem simplificado, próximo do que seria o project.json, e com certeza para o futuro eles devem estar evoluindo isso ainda. Creio eu que futuramente eles devam, assim que criarem uma nova versão do MS Build, partir direto para JSON, abandonar o XML. Mas por enquanto teve esse pequeno passo para trás. A parte de arquitetura também é bem interessante. Antes de surgir o ASP.NET Core, a Microsoft tinha criado um modelo, geralmente era bastante utilizado para desenvolvimento de serviços, que era o Owin. O Owin não dependia do System Web. Então, assim, o System Web ele é bastante pesado, tem muita dependência, e o objetivo da Microsoft com o ASP.NET Core foi aposentar essa estrutura e criar uma nova bem mais enxuta, até, como eu já falei, pensando em nuvem. E essa parte de arquitetura, ela utiliza bastante injeção de dependências, praticamente tudo que você ativa para usar na sua aplicação, você vai consumir depois em outro ponto do projeto, usando injeção de dependências. Não sei se todo mundo aqui já mexeu um pouco com injeção de dependências. É uma técnica que acaba diminuindo o acoplamento do projeto. Então, tem coisas que você pode fazer com cache que você vê o impacto disso, que seria o seguinte: olha, eu quero utilizar cache com um servidor SQL Server, gravando os dados, e depois, sei lá, eu decido migrar para uma solução mais rápida que o Redis. Boa parte da aplicação, ela nem vai perceber que você mudou de SQL Server para Redis. Tudo isso acontece via injeção de dependência, então fica bem transparente. E outra estrutura bem interessante da arquitetura do ASP.NET Core são os middlewares. O que seria um middleware? Um middleware é uma espécie de filtro. Toda a requisição HTTP que chega passa por um middleware e em cima disso é feito um processamento. Você vai ter uma pilha de execução de middlewares. Se vê que está ok, passa para o próximo middleware. Se tem algum problema, de repente você já barra aquela requisição. Então, um bom exemplo de middleware seria um controle de autenticação e autorização. Você vê se a pessoa tem acesso a um recurso, se tiver, libera para o próximo middleware fazer o processamento. Se não for o caso, você já barra isso. Então, a arquitetura do ASP.NET Core está bastante baseada no conceito de middleware e usando injeção de dependências. A parte de hospedagem, a gente tem várias opções. Tem o IIS, que é bastante conhecido do pessoal de ASP.NET e que trabalha com ambiente Windows. Tem o Azure App Service, que é um serviço de hospedagem do Azure. É bem legal porque, assim, além de ASP.NET, ele suporta Node, por exemplo, Java, PHP, um serviço bastante completo. Containers, principalmente Docker. Não sei se todo mundo aqui tem o conceito de container, né? Vocês já viram alguma coisa?
Então, o container seria a mesma ideia que a gente vê num navio, é um compartimento isolado. E o que você faz com um container? Você sobe todas as dependências da aplicação dentro desse container. E qual que seria a vantagem disso? A primeira delas é o seguinte, você tem um ambiente isolado, então não acontece mais tanto aquela situação, olha, eu vou atualizar a minha aplicação, quando eu faço deploy, acaba quebrando outras aplicações que já existiam, porque vocês, sei lá, ativaram uma dependência em comum. Como isso está isolado, não vai ter impacto no que já está rodando. Outra coisa bastante interessante que tem levado o pessoal a utilizar containers seria o seguinte, hoje eu trabalho, sei lá, com a Amazon, tenho as minhas aplicações na Amazon, mas pode ser que um dia eu decida migrar isso para Microsoft, no caso a Azure, ou a IBM. Como que eu conseguiria fazer isso da maneira mais transparente possível? Criando containers. Você pode daí simplesmente mover o container de uma nuvem para outra. E o trabalho de instalação, reconfiguração da aplicação vai ser mínimo. Então é uma vantagem bastante interessante. E outro ponto que pesa no uso de containers às vezes assim, se a gente for criar algo que envolva load balance, é comum que em muitos casos o pessoal acabe criando várias máquinas virtuais para uma aplicação e acaba tendo uma subutilização de recursos. Com os containers, você pode ter um mesmo serviço, múltiplos containers de uma mesma aplicação, você vai utilizar de forma mais racional aqueles recursos computacionais. Então tem tudo isso que os containers oferecem para a gente e tem sido os motivos que levam tantos projetos a partirem para esse tipo de solução. Processo self-host também. A Amazon já suporta também o ASP.NET Core e a IBM com a sua plataforma de cloud, o Bluemix. A parte de front-end também passou por mudanças, né? O que acontecia? Antes você precisava instalar uma biblioteca JavaScript ou Bootstrap, você poderia fazer isso via NuGet, só que nem todos os fornecedores desses pacotes disponibilizavam para o NuGet. Então tinha casos que você precisava baixar a biblioteca e adicionar isso manualmente. E era um processo chato, porque se mudasse de versão, você era obrigado a baixar a nova versão, daí remover os arquivos, às vezes ficava um cache no servidor, era um processo muitas vezes manual. E a Microsoft acabou adotando algumas soluções que já vinham de outras plataformas de desenvolvimento web, que são o NPM, o Gulp e o Bower. O Bower seria um gerenciador de pacotes client-side, então Bootstrap, jQuery, Angular, React, estão todos no repositório do Bower. Você consegue daí editar um arquivo que chama bower.json, colocar a dependência que você tem e o próprio Visual Studio já faz o download daí para você disso. O Gulp seria um mecanismo de automação de tarefas, então toda essa parte de baixar automaticamente, ou de repente até você indicar no arquivo do Bower para buscar sempre a biblioteca mais recente num build, isso é feito no background pelo Gulp, e o ambiente de execução é o NPM. O mais interessante do NPM é que assim, ele é uma ferramenta do Node. NPM é Node Package Manager, o gerenciador de pacotes do Node. A Microsoft viu que o pessoal utilizava bastante esse ambiente para isso, e tinha sucesso, e ao invés de criar uma solução do zero, eles incorporaram isso, até porque é algo aberto. A parte de arquivos Razor também teve algumas mudanças. Agora a gente tem um tipo de controle chamado View Component.
A ideia dele seria você criar controles reusáveis, mas sem depender de um controller, como acontecia quando você tinha uma partial view, né? E as tag helpers, ao invés de a gente utilizar HTML helpers, a gente tem condição de colocar atributos em elementos HTML, ele consegue mapear como se fosse um HTML helper. Então, o benefício direto disso é que a gente vai ter um código HTML mais limpo, né, e que acaba facilitando o trabalho de quem trabalha com design, né? Você não vai precisar inserir código C# e, de repente, acompanhar a todo momento o designer para que ele não faça uma besteira lá no seu código. Bem, os slides eram isso. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Partir para os exemplos práticos, então. Tem mais uma coisinha aqui, ferramentas. A gente tem o Visual Studio 2015, só que ele não está suportando os arquivos CSProj. Isso foi feito no 2017. O Visual Studio 2017, que foi lançado essa semana. O Visual Studio Code, que não é uma IDE, é um editor de texto, mas roda em Windows, Linux e Mac. Ele tem várias funcionalidades, debug, IntelliSense. E o Visual Studio for Mac também, que recentemente a Microsoft soltou mais uma atualização. Para criar projetos também com Visual Studio Code, é utilizada uma ferramenta chamada Yeoman. É uma ferramenta gratuita que roda em cima do Node. E como que isso funciona? O Yeoman trabalha com templates, né, generators. Então, a gente tem o Generator ASP.NET, que é uma iniciativa promovida pelo OmniSharp, é open source, e daí tem os templates para você criar a Web API, um site MVC, projetos de teste, console application, e também as classes, né? Você via a linha de comando, eu quero criar um controller MVC. Tem um subgenerator daí, dentro do generator ASP.NET, que já vem com um template que gera a classe. De repente eu quero criar, sei lá, um middleware. Tem um tipo de classe específico. Tem um subgenerator também para gerar um middleware. Beleza? Tranquilo? Acho que os exemplos então agora. Bem, pessoal, eu vou abrir aqui, já está aberto, na verdade, o Visual Studio 2017. Eu montei aqui alguns exemplos, né? Beleza, valeu. Está carregando aqui, só um minutinho. Beleza. Aqui a parte de templates, né? Dá uma passada rápida. O que acontece? Aqui a gente tem em .NET Core, o que acontecia? Na versão anterior, no Visual Studio 2015, a gente tinha 3 templates básicos, que era o Console App, o Class Library e o ASP.NET Core Web Application. Se fosse preciso criar algum projeto de testes, era preciso criar uma Class Library primeiramente e depois fazer as mudanças, né? No Visual Studio 2017, eles já trouxeram esses templates prontos. Ou, de repente, também um caminho alternativo era criar o projeto pelo Yeoman. O Yeoman tem lá os templates de teste. Então, já teve essa pequena mudança. Se vocês criarem também, de repente, um projeto aqui, tem condição de selecionar a versão, né? Se é 1.0 ou 1.1. No 2015, quando você atualizava para 1.1, você não tinha como selecionar, olha, quero que crie esse projeto agora com 1.0.
Então teve essas pequenas mudanças com 2017. Eu não vou criar aqui, já tem aqui gerado, né? Acho que está aberto 2 aqui, peraí. Começar mostrando aqui um exemplo de tag helpers, né? Para vocês darem uma olhada. Bastante simples. Deixa eu só setar aqui o projeto. Está bem visível aí a fonte? Tranquilo? Essa primeira instrução aqui, HTML Action Link, vocês conhecem já, quem utiliza o MVC é um HTML Helper, né? É como eu falei, para quem trabalha com o Visual Studio, com .NET no dia a dia, isso está funcional, só que de repente se você precisar customizar o CSS disso, você vai ter que abrir lá um new, chaves e passar os atributos. Não é algo tão legal assim em termos de código, mas o desenvolvedor .NET consegue se virar. Agora um designer nem sempre vai ficar algo tão funcional para o trabalho dele. Então, pensando nisso, o pessoal do ASP.NET Core disponibilizou as tag helpers. Essa segunda instrução aqui, ó, no caso o link, né, ASP Controller, Home, ASP Action, About, já está aqui com o mesmo resultado desse HTML Action Link. Então, um tag helper, na verdade, seria um atributo que você associa a um elemento HTML. Ele tem todo um processamento por trás daí para produzir o mesmo tipo de ação. É legal também que a gente consegue criar tag helpers customizadas. De repente você tem alguma coisa, sei lá, um JavaScript que é gerado em vários pontos, você pode criar uma tag helper, daí associar ao elemento HTML do qual ele depende e fazer esse trabalho. Deixa eu até mostrar aqui rapidamente, mas dá para vocês também utilizarem o IntelliSense para preencher aqui com uma tag helper as definições de um elemento HTML. Então aqui, ó, ASP, ele já traz aqui várias opções. Então já tem também esse suporte do IntelliSense no Visual Studio. Deixa eu rodar aqui esse exemplo para vocês verem. Oi. Pode colocar qualquer nome, mas assim, às vezes você, sei lá, criar um prefixo para que você sabe que são coisas que você desenvolveu acaba facilitando até no projeto, né? De repente você vai criar uma série de recursos para sair reutilizando isso, fica até mais fácil você colocar algo que diferencie, né? Mas assim, não existe regra rígida quanto ao nome, tá bem flexível isso. Aqui a gente tem, então, dois links que foram gerados, né? Ele direciona para o sobre, né? Então, o mesmo resultado. O primeiro foi com o HTML helper, o segundo já com a tag helper. Se eu exibir aqui a origem, deixa eu abrir aqui, peraí.
Então, se vocês observarem aqui, ó, o primeiro utilizando HTML helper, o segundo já com a tag helper. Mesmo resultado. Só que, claro, eu pelo menos achei bem mais limpo o código com a tag helper do que utilizando o HTML helper. E tem toda essa vantagem até de trabalhar junto com o web designer, né, facilitando a vida dele. Tranquilo esse recurso? Beleza. Não, tranquilo. Eu me viro. Consigo. Oi. Pegar aqui um segundo exemplo agora, utilizando um View Component, para vocês darem uma olhada. Beleza. Como eu falei, o View Component, ele é um controle que a gente cria e é totalmente desvinculado de um controller. Então não é que nem uma view parcial que a gente declarava dentro de um controller e saiu reutilizando isso. Até para evitar esse processamento adicional que teria de envolver um controller, foi criado esse recurso. Basicamente, a gente consegue invocar ele de maneira assíncrona, né? Aqui eu criei um View Component que recebe uma lista, né, de itens separados por pipe, ele quebra isso num array e depois vai exibir como uma lista HTML. Dava para criar algo bem mais sofisticado, mas foi só com o intuito de demonstração mesmo isso. A gente vai ter que criar também uma view para gerar a renderização desse view component, né? Então vai se chamar default CS.html, a gente vai ter que montar também aqui em share uma pasta components com o nome do controle, lista no caso, né? Aqui, ó, eu consumo isso, o array que foi gerado lá no outro ponto e renderizo daí uma lista com cada item encontrado. Para consumir isso é bem simples também e eu tenho duas opções. Eu posso consumir com código C# ou então utilizando HTML e tag helpers. Deixa eu só encontrar aqui, peraí, é home index. Então aqui o primeiro exemplo com código C#, componente invoke assim, que eu passo o nome do componente e aqui eu passo um tipo anônimo com os parâmetros dele. Funciona, mas assim, exige um pouco mais de código. E a segunda opção aqui é, claro, quando eu utilizar ela, eu vou precisar colocar esse add tag helper, né? Aqui eu referenciei o próprio projeto. E aqui eu coloco ó, VC de view component, dois pontos, o nome do componente, e aqui os parâmetros como se fosse uma tag helper. Segunda forma é bem mais simples do que a primeira que a gente viu aqui. Deixa eu rodar isso. Oi. Aqui, ó, tem um add tag helper. Eu poderia colocar isso no view layout, né, para replicar para todos os pontos da aplicação, mas eu acabei fazendo aqui mesmo. Mas se você, de repente, desenvolver um view component numa biblioteca separada, você tem condição de declarar isso aqui. Você coloca um add tag helper e daí referencia o namespace. Às vezes você pode criar os view components
sei lá, num projeto separado e consumir ele em várias aplicações, se for algo comum, né, que é reutilizado. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Então aqui está o view component, né, o resultado do processamento dele. Se a gente olhar aqui, tanto de uma forma como da outra, a mesma estrutura. Então aqui ele gerou duas listas para a gente. Qualquer uma daquelas sintaxes lá são válidas, né? Mas creio eu que seja bem mais prático utilizar a segunda. Você fala, sei lá, foi feita uma mudança na view, daí... Eu não cheguei a fazer esse teste, não saberia te dizer. Creio eu que deve ter alguma coisa assim já também. Mas não cheguei a testar dessa maneira. Dá para utilizar sem async, né? Mas o que você vê bastante nos exemplos é o pessoal fazer esse processamento de forma assíncrona, né? Mas é possível também. Só que assim, o componente lá tem o método invoke async. Se não for assíncrono, vai ser só invoke o nome disso. Mostrar agora um exemplo de injeção de dependências. Eu declarei aqui duas interfaces, elas vão devolver um guide, né, só para a gente conseguir notar as mudanças de valores, utilizando os vários tipos de injeção de dependência. Então tem a interface A e a interface B. Eu tenho as implementações aqui no projeto, teste A, teste B, e eu criei uma terceira classe que não implementa interface nenhuma, né, mas tem um comportamento praticamente idêntico das outras duas. Embora o código seja meio repetido que eu mostrei aqui, a ideia é mais exercitar essa parte de injeção de dependências, né? Eu acabei não colocando um exemplo tão sofisticado. Como que a gente configura, então, para que resolva essas dependências? Isso vai acontecer na classe Startup. De certa forma, a gente pode dizer que a classe Startup ela é praticamente o Global ASAX que a gente tinha nas versões anteriores. Então, é onde você define características do ciclo de vida da aplicação e todos os serviços que ele vai utilizar. Sei lá, ativar cache, uso do Entity Framework e assim por diante. Para configurar as dependências, a gente faz aqui nesse método configure service. Então, aqui tem três métodos que eu utilizei. O add singleton, resolver as dependências de teste A para instâncias de teste A, o add transient, teste B e teste B e a implementação teste B,
e o add-scoped TSC. Qual que é a diferença entre esses métodos? O primeiro singleton, o nome já é bem intuitivo, né? Uma única instância gerada para resolver essas dependências, ela vai servir durante todo o ciclo de vida da aplicação. O add transient, que acontece? Toda vez que encontrar uma dependência, ele vai gerar uma nova instância. Então, se durante o processamento de uma requisição HTTP, se porventura aparecerem 3 dependências ao longo das classes que são utilizadas, vão ser geradas 3 instâncias. E o add-scoped, ele gera uma única instância durante o processamento de uma requisição. Uma nova requisição vai resultar em outra instância. Então, assim, qual que deve ser utilizado? Vai depender do que você está fazendo. Eu vou mostrar mais adiante na parte de configuração, mas tem esse objeto aqui, configuration. Isso é carregado no início do processamento da aplicação. Então, se a gente precisar acessar alguma configuração no nosso código, a gente geralmente vai configurar o uso desse objeto configuration com singleton. Só que se de repente fosse alguma outra coisa, sei lá, que a gente não quer manter o estado, a gente utilizaria o transient ou o scoped. Dependeria da nossa necessidade. Se porventura durante uma requisição precisa manter isso ativo, você parte para scoped, senão transient. Deixa eu mostrar aqui também aonde que eu estou consumindo isso. No meu controller, dá para a gente fazer injeção de dependências de 2 formas com ASP.NET Core. No construtor, aqui no caso do controller, né? Então eu declarei aqui ITST-A e ITST-B, ele vai resolver essas dependências automaticamente para a gente. Ou então também, quando é algum objeto que você utilizaria só no método, dentro de uma action, por exemplo, você não quer manter isso em memória, só naquele momento que está sendo usado, você pode declarar aqui na action a dependência e colocar esse atributo aqui, from service. Então, tem essas 2 formas de resolver dependências. Uma terceira forma que não é tão legal, porque você meio que está ferindo alguns princípios, seria você injetar a dependência na view. Eu fiz aqui só para exemplificar mesmo. Mas não façam isso no dia a dia, porque não é algo tão legal. Então, assim, o que eu resolvi lá na minha action, tá no viewBag, né? Eu estou passando aqui, e depois para ver o funcionamento da injeção de dependência, o processo de geração dos objetos, eu fiz aqui também injeção na minha view, usando a cláusula @inject. Então, assim, a gente tem essa outra opção, mas eu diria que não seria uma boa prática adotar ela, né? Porque você vai estar escrevendo praticamente código C# dentro do seu HTML. Deixa eu rodar aqui esse exemplo. Som. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, tá? Só levanta a mão, daí eu vou até aí e levo o microfone, tá? Beleza? Valeu. Carregando aqui, só um minutinho. Beleza, trouxe. Notem o seguinte aqui, o objeto A era um singleton, então o mesmo valor aqui em cima, né, a injeção que aconteceu lá no controller, repete aqui na view. Já o objeto B, ele foi configurado com transient, então teve a primeira dependência lá no nosso controller, gerou uma instância, e depois aqui na view foi gerada uma segunda instância. Ele encontrou uma outra dependência, então resultou em um novo objeto. Já o objeto C, ele foi configurado como scoped,
ou seja, de maneira que só gere um objeto quando começar o processamento de uma nova requisição. Então a gente vê que se repete aqui o valor, né? Se eu der um refresh aqui na tela, notem que permaneceu o mesmo valor de objeto A, é um singleton, né? Já o objeto C gerou uma nova instância, né? Como a scoped se repetiu aqui embaixo, né? E o objeto B, que é transient, toda hora resulta numa nova instância quando é encontrada uma dependência. Então a parte de injeção de dependência no ASP.NET Core é isso. Tem um mecanismo nativo, só que assim, é possível ainda assim a gente combinar com containers de injeção de dependência. O AutoFac é um exemplo de framework que já trabalha com ASP.NET Core. Com esse mecanismo built-in, a gente tem alguma classe que provê o serviço de Service Locator? Sim, na verdade, assim, é uma instância do tipo eApplication Builder. Eu não tenho um exemplo pronto aqui do Visual Studio 2017, mas depois eu até separo no material que mandar para vocês, mas dá para, com esse objeto eApplication Builder, né, uma interface, mas com a instância dele você tem condição daí de localizar daí uma dependência. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza? Mostrar agora aqui um exemplo da parte de configuração, né? Eu até falei do CS Project. Se vocês observarem aqui os projetos, não tem um Project JSON já no Visual Studio 2017. Se eu precisasse adicionar uma biblioteca, sei lá, o Entity Framework, por exemplo, no projeto, o Dapper, sei lá, o que eu faria? Seria ou via NuGet, né? Tanto a interface gráfica que continua similar ao Visual Studio 2015, quanto pelo console que a gente digita daí o install, o nome do pacote, de repente a versão, né? Ou então é possível também a gente editar aqui, deixa eu só, cliquei errado aqui, peraí. Editar aqui o arquivo CS Project, olha, o XML dele está bem mais enxuto se for comparado com o que era gerado, sei lá, no MVC5 ou de repente WebForms. Eles deixaram o mais próximo possível do Project JSON, né? E a gente tem condição de adicionar uma referência editando aqui o código, só que uma coisa que não acontece ainda seria o autocomplete. Para quem mexeu com o Project JSON, você tinha condição de dar um Ctrl espaço, ele já listava para você as bibliotecas, né? Você ia preenchendo, ia filtrando e daí selecionava aquilo que você queria. E a mesma coisa para a versão. Isso não está sendo suportado ainda no Visual Studio 2017, mas com certeza é algo que eles devem adicionar em breve. Beleza? Deixa eu pegar aqui o exemplo de configuração. Exemplo config, deixa eu setar aqui. Maravilha. Beleza. A parte de configuração eu já tinha até comentado. O que acontece? O que a gente colocava no webconfig de app settings e connection strings, agora a gente vai fazer isso no app settings.json. E qual que é a vantagem disso? Quando você tinha, de repente, as app settings, muitas vezes você tinha grupos de valores. Só que você não conseguia separar isso de uma maneira prática. Você tinha que usar uma padronização nos nomes, né? Você não tinha como colocar níveis e subníveis. Até tinha uma alternativa para isso, mas era um pouco complexa. Você tinha que criar um provider de configuração, depois adicionar ele no início do arquivo config e depois sair colocando as tags
no formato específico que você precisava, ou seja, era um trabalhinho extra. Aqui agora com o JSON a gente consegue colocar no formato que for mais útil para a nossa necessidade. Não tem um modelo rígido a ser seguido. Então aqui, se vocês observarem, ó, eu tenho configurações, daí depois já tem o segundo nível com os valores. Informações eu criei 2 níveis, informações, contato e depois os valores. Poderia ter N níveis aí para consumir esses valores daí no código C#, a gente coloca cada nível separado por 2 pontos, é bastante prático. Então, teve essa mudança significativa quando a gente compara com as versões anteriores do ASP.NET. Que mais que é bom mostrar aqui? Tá. Uma coisa interessante, ó, essa parte de contato, eu consigo ler isso e gerar um objeto, deserializar esse JSON como um objeto. Então é algo prático. Às vezes você tem conjuntos de informações, você ganha tempo. Ao invés de você ler configuração por configuração e daí atribuir cada valor à propriedade de um objeto, você simplesmente cria esse novo objeto lendo um pedaço do seu JSON. Aqui eu tenho a classe contato. As propriedades aqui seguem o mesmo nome que foi colocado lá no app-settings.json. E aqui na minha classe startup vem todo o trabalho para ativar o uso desse recurso. Essa propriedade configuration ela é gerada automaticamente quando a gente cria um projeto. Para consumir ela, eu estou adicionando como um singleton. E aqui embaixo também, para fazer essa transformação do objeto contato, eu tenho esse método configure, e aqui eu passo a seção do app-settings.json que vai ser utilizada para fazer essa deserialização. Então notem aqui, ó, eu tinha falado, ó, eu posso ter N níveis. Para referenciar isso, eu uso 2 pontos. Então coloquei informações, 2 pontos, contato, seguindo aqui. De repente poderia ter mais níveis aí, eu separaria cada pedaço com 2 pontos. Vamos aqui para o meu controller, onde eu vou consumir isso. Home Controller, beleza. Aqui está o e-configuration, eu estou resolvendo isso no próprio construtor, né? E aqui embaixo no index, eu leio aqui as configurações, como eu falei, ó, se tiver vários níveis, separando por 2 pontos. E aqui na action contato, eu estou buscando daí o objeto contato, eu faço uso desse tipo e-options, né? É uma interface que ele disponibiliza para fazer essa conversão de parte do JSON para um objeto, né? Ela é genérica, então passo aqui o tipo. Isso vai ser resolvido via injeção de dependência também, né? E aqui embaixo daí eu leio daí os valores do objeto contato. Tranquilo até aqui? Beleza? Opa. Na verdade seria isso daqui, ó, configuration. Isso. Não tem mais a classe Configuration Manager, né? Na verdade é uma instância baseada em e-configuration. Mas daí você vai passar e colocar colchetes e daí referenciar o caminho daquilo que você quer consumir, né? Beleza? Ok. Deixa eu trazer aqui a minha view, né? Não tem nada muito complexo nela. View index, beleza. Tá aqui, ó. Aqui eu estou lendo os valores, depois na view contato também eu view data, beleza. Deixa eu rodar esse exemplo aqui para vocês verem.
Então aqui ele lê os valores que estavam aqui no arquivo appsettings.json, valor configuração 1, valor configuração 2. E aqui embaixo em contato ele pegou aquela porção do JSON lá, que era informações contato, e converteu isso para um objeto. Então assim, particularmente eu acho que melhorou bastante essa parte esse mecanismo de configuração, né, ficou bastante flexível para a gente trabalhar com esse tipo de funcionalidade. Tranquilo? Vou pegar aqui um último exemplo em Windows. Acho que tem o que? Mais 6 minutos, né? É que começou acho que 8h50, né? Daí o Ricardo falou para... Beleza. Mostrar mais um último exemplo aqui. Eu criei aqui uma API REST. Deixa eu parar aqui. Beleza. Essa API que eu criei está utilizando o Entity Framework Core, né? Aqui eu tenho uma string de conexão. O que acontece? A string de conexão eu posso declarar em qualquer ponto, seguir qualquer padrão aqui no meu arquivo JSON. Só que assim, se vocês colocarem connection strings nesse formato, vai ter um método lá no objeto de configuração chamado getConnectionString, que facilita daí a recuperação disso. Eu já vou mostrar aqui mais adiante. Aqui eu tenho a minha classe de contexto, né? Agora o Entity Framework ele não tem mais aquela parte de modelagem visual, né? O EDBML, né? EDML, que não era impossível fazer merge daquilo, né? Acho que todo mundo passava raiva, né? Eu mexi, outro cara mexeu, vamos fazer merge. Era uma catástrofe. Agora ficou só o modelo Code First mesmo. Aqui eu tenho um DB7 cotações, né? Vou ter uma tabela no SQL Server de cotações. Aqui embaixo eu estou passando qual que é a chave, vai ser sigla, né? Uma API de consulta cotações de moedas estrangeiras. E deixa eu mostrar aqui também. Aqui eu tenho a minha entidade, classe simples aqui, sem maiores dificuldades de entendimento. E aqui embaixo eu configuro o uso do Entity Framework. Então, assim, tudo que for utilizar de recurso adicional vai ser configurado aqui na classe Startup. Aqui eu estou adicionando o serviço do Entity Framework para SQL Server. Aqui eu adiciono daí a minha classe de contexto e passo para ela. Falo, olha, está utilizando SQL Server e faça uso dessa string de conexão, base cotações. Então é como eu tinha falado, eu não precisei colocar connection strings, base cotações. Se eu seguir esse padrão, esse método getConnectionString já faz isso para a gente. Beleza. Deixa eu jogar aqui para baixo. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Só falta mostrar o controller. Espera aí. O controller, eu estou resolvendo a minha classe contexto via injeção de dependência, que eu faço uma consulta usando expressões lambda, né? Então, assim, não está muito diferente das versões anteriores do Entity Framework, só que não foi finalizado ainda, a parte de migrations ainda não está muito estável, né?
Então, se vocês de repente forem utilizar isso num projeto, é bom levar isso em conta. Eu particularmente prefiro utilizar o N-Hibernate, eu acho a performance dele bem melhor. Mas assim, tem gente que prefere o Entity Framework, no caso, né? E em muitos casos, se você precisa de uma performance bem maior, o caminho passa por usar o Dapper. Deixa eu rodar aqui a API. Ele trouxe aqui para a gente o resultado. Deixa eu mudar aqui, colocar a cotação do euro, né? Trouxe aqui também, beleza. Aqui uma API simples, mas pelo menos para mostrar um exemplo de utilização do Entity Framework Core. Eu já fiz até, depois dos materiais que eu passar, dá para você utilizar o Entity Framework Core em Linux, por exemplo. Agora, inclusive, tem uma versão do SQL Server para Linux. Então, o que vocês viram aqui que eu mostrei de desenvolvimento no Visual Studio é praticamente idêntico se for fazer isso no Linux. A única ressalva é o seguinte: o Yeoman ele está passando por mudanças, né? O pessoal subiu uma nova versão do Yeoman, mas ela está meio quebrada, né? Foi alterado para trabalhar com o CS Proj, mas vários não, a maioria dos subgenerators, tipo recurso para criar classe, criar view, não está disponível nessa nova versão. É algo que eles devem estar resolvendo nos próximos dias, né? Porque está nesse momento de transição aí do Project JSON para o XML. Beleza? Ficou mais alguma dúvida? Tranquilo? Perguntas aí? Beleza. Outra coisa, já você precisa perguntar, a Samambaia está remota, ela perguntou assim, ela teve uma dificuldade para mudar a língua do Visual Studio Business Test depois de instalado. Você chegou a ter algum problema com isso? Sim, foi ontem ainda. Na verdade, assim, quando você baixa o Visual Studio, o que acontece? Ele pega por default o idioma da sua máquina. Se tiver em português, já vai puxar isso. E bastante gente prefere inglês, né? Já está habituado com isso. Na própria instalação do Visual Studio, não sei se vocês já viram como é do 2017, tem como você selecionar todos os componentes. Então tem a parte de desenvolvimento mobile, desenvolvimento com .NET Core, Windows Forms, WPF, e tem uma aba lá em cima de idiomas. Então se você instalou, veio com português e quer mudar para inglês, é só rodar de novo o instalador, selecionar o inglês. Deixa eu ver se eu faço isso aqui. Eu devo ter aqui. Vamos ver se carrega aqui rapidamente. Enquanto isso, eu vou mostrando aonde é no Visual Studio. No Visual Studio, para configurar isso, seria em Tools, Options, International Settings, né? Se tiver em português, vai estar configurações internacionais e a gente muda o idioma aqui. Caso o idioma não apareça, que é o mais provável que deve ter acontecido, vai ter que ser ativado isso pelo instalador. Deixa eu dar OK aqui. Caramba, tá aparecendo aqui, só um minuto.
Beleza? Tranquilo? Beleza. Mais alguma dúvida? A minha, mais uma curiosidade a respeito do CLR. Ele teve que sofrer algum tipo de mudança para o .NET Core? Então, tem o CLR para .NET Core. Não é o mesmo que a gente trabalharia com o WebForms, o MVC5. É um runtime específico para o .NET Core. Só que o que o pessoal da Microsoft está fazendo? Eles estão com uma iniciativa chamada .NET Standard. Então, assim, tem muitas bibliotecas que assim são comuns para Xamarin, para .NET Core, para .NET Full. Então, ao invés de evitar o trabalho de ter múltiplas versões disso, eles criaram o .NET Standard e estão nesse trabalho agora de pegar toda essa parte comum e separar dentro desse projeto. Mas tem um CLR específico. Beleza? Bom, beleza, pessoal. Obrigado, Renato, aí, essa foi a apresentação dele sobre a ASP.NET Core. Salve de palmas aí para ele. Valeu, pessoal. Obrigado.